Uma bomba acaba de explodir no cenário político brasileiro. O deputado mais votado do país, Nicolas Ferreira, está envolvido em uma polêmica gravíssima. Segundo denúncia revelada pelo jornalista Tiago Reis, o primo de Nicolas foi preso com mais de 30 quilos de drogas, maconha e cocaína, em Minas Gerais, e o caso estaria sendo abafado por setores da grande mídia. Mas não para por aí. Ligação familiar, emendas parlamentares, influência política e até uma relação direta com traficantes entram no centro dessa denúncia preocupante. Será que Nicolas realmente não sabia de nada? Ou estamos diante de mais um escândalo envolvendo figuras públicas que pregam moral e bons costumes? Neste vídeo, você vai ver trechos de falas do próprio Nicolas admitindo envolvimento com criminosos, documentos que ligam o parlamentar a emendas milionárias enviadas ao pai do traficante, e um comparativo com outros casos suspeitos envolvendo aliados da extrema-direita. A verdade que a grande mídia não quis mostrar, você vai ver aqui. Segura essa, Brasil. Sobre quem está cometendo aí crimes. O Nicolas Ferreira teve um problemão aí revelado pelo jornalista Diego Feijó, que é o seguinte: o primo do Nicolas Ferreira foi preso por tráfico de drogas. E faz pouco tempo aí e estavam tentando abafar. Inclusive, mesmo depois que a notícia saiu aí em vários noticiários aí de esquerda, a grande mídia não falou. Simplesmente ignoraram. É engraçado que teve um MC, o Posé, que foi preso aí de uma maneira bem espetacularizada pelo bolsonarista Cláudio Castro no Rio de Janeiro, e a imprensa vai tá falando, fica inventando fake news e tal, e falaram, olha, ele disse que é do Comando Vermelho, e não tinha nada a ver com isso, inventando um monte de coisa. E aí o primo do Nicolas, que o Nicolas já tinha dito que tem aí ligação com traficantes, vou te mostrar o vídeo dele falando isso, e que o primo dele é amigo de traficantes, não é só amigo, o primo do Nicolas é traficante. Aí você não vai ver na imprensa para saber se ele é do PCC, do Comando Vermelho, de qual facção que é o primo do Nicolas. E isso não é do interesse da Rede Globo falar mal de alguém de direita. Pô, não vai ter, né? Isso você não verá. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o primo do Nicolas foi pego aí com mais de 30 quilos de drogas, maconha e cocaína. Uma coisa, a pessoa ali, inclusive o STF tornou legalizado, a pessoa tá com alguns gramas ali de maconha para uso pessoal. Outra coisa, tá com 30 quilos. Aí a coisa é bem diferente. Agora olha só os detalhes. O nome do filho do primo do Nicolas é Glaicon. Ele é filho de um ex-candidato a prefeito em Nova Serrana, Minas Gerais. O Glaicon pegou numa padaria de Uberlândia 30 quilos de drogas junto com um amigo. Colocaram no porta-malas do carro e sairiam para Nova Serrana, onde o pai do Glaicon, tio do Nicolas, foi candidato a prefeito no ano passado. Tem uma coisa, o próprio Nicolas Ferreira anunciou que ele estava dando ali milhões de reais pro pai do traficante, isso aí no ano passado, em emendas para ajudá-lo aí a ganhar a eleição. Ele fala, ó, recebi no gabinete em Belo Horizonte nosso pré-candidato à prefeitura de Nova Serrana, Enéas, pai do traficante, tá? Anunciei a destinação de 1 milhão para a saúde e 500 mil para pavimentação de vias. O dinheiro do pagador de impostos retornando para o mesmo. Será que o dinheiro foi mesmo? Eu queria saber se a nossa imprensa tivesse aí jornalismo investigativo, mas eu lembro que jornalismo investigativo só tinha na época da Lava Jato, quando era para ali disseminar fake news contra o PT. Se tivesse, deveriam ver se... Será que essas vias foram mesmo pavimentadas? Será que esses 1 milhão foram mesmo para a saúde? E para qual área da saúde? Para você ter uma ideia, 40% de toda a verba que o Nicolas Ferreira tinha como emendas, ele mandou para Nova Serrana, cidade aí do pai do traficante. Estranho, né? Muito, muito estranho. Aí, o Nicolas, vamos lembrar que o Nicolas, ele é da igreja evangélica, e ele aí, a igreja evangélica, muitas vezes faz acordo com traficantes para poder pregar ali nas favelas. E o Nicolas Ferreira uma vez falou sobre isso. Vou te mostrar aqui um vídeo dele falando. E aí você vai ver o próprio Nicolas. Vamos lá. Com vocês, Nicolas Ferreira. Normal, o cara armado, eles colocavam uns tubos de madeira, eu lembro, eu tinha uns 6 anos de idade. Tinha uns tubos de madeira assim na rua, meu pai conversando, a gente tirava, deixava os caras. Ou seja, desde que ele era criança, o pai dele já fazia acordo com traficantes. E aí, se você é plantonista e fala, não, Thiago, mas é que tem áreas que tem tráfico e tem igreja evangélica. Pois bem, se você é uma pessoa bem ingênua e você acha que o traficante
vai deixar alguém, seja igreja evangélica, seja polícia, seja quem for, entrar na área que está tomada por ele, para fazer o que quer que seja, sem ganhar nada em troca, então você é muito, muito ingênuo ou ingênuo. Lembremos que, inclusive, a melhor forma para traficantes de drogas lavarem seu dinheiro do tráfico, hoje em dia, é com igrejas evangélicas. E aí o filho aí do pastor e candidato, traficante, pego aí. A imprensa ainda não falou se ele é do PCC, do Comando Vermelho, de qual facção, igual faz aí com quem assumidamente é de esquerda. Pois bem, a coisa vai piorando, né? Vai piorando bem. Porque agora a gente sabe que o Nicolas mandou emenda aí pro pai do traficante, que o traficante foi preso. E se você lembrar, qual foi o vídeo do Nicolas mais assistido nesse ano? Ali ficou claro que o Instagram, ele manipulou o algoritmo e que perderam a mão na manipulação. Qual foi, você lembra? Pois bem, eu te digo, foi um vídeo do Nicolas em que ele protestava contra uma medida lá do Ministério da Fazenda, do Haddad, que aumentava a fiscalização no Pix. E era exatamente uma medida para pegar traficantes de drogas. E aí o Nicolas fez um vídeo distorcendo tudo, cheio de fake news, que deu mais de 360 milhões de visualizações, ou seja, mais do que a população brasileira. E eu que trabalho com redes sociais, eu posso te dizer, há muitos anos, desde antes de ter trabalho com redes sociais ser uma coisa oficial, eu já trabalhava com redes sociais, eu vou te dizer, a chance de mais do que a população inteira que fala português assistir o vídeo do Nicolas é zero. Zero. Ah, Thiago, mas é que tem gente que assiste 2 vezes. Sim, assim como os vídeos do Plantão Brasil, muita gente assiste 2 vezes, ou volta, ou clica, assiste um pedaço hoje, clica amanhã, assiste outro pedaço, assim como os vídeos que todo mundo, todos os influenciadores do Brasil colocam no Instagram, muitas vezes são assistidos mais de uma vez por cada um dos seus seguidores. Porém, para dar mais do que a população brasileira, é uma manipulação de algoritmo clara, o Instagram estava mostrando ali o vídeo para quem não queria vê-lo. E mesmo se a pessoa já fez assim com o vídeo, não queria ver, o Instagram mostrou de novo em outra oportunidade e foi contando a visualização. É isso. Cheguei aqui até outro dia a mostrar, comparando, numa aula de Instagram que eu dei, o alcance do vídeo do Nicolas e o engajamento do vídeo dele. E mostrando que qualquer um dos meus vídeos, por exemplo, aí comparei com o meu e com o do Lula, tem um engajamento no mínimo 5 vezes maior do que o engajamento do vídeo do Nicolas, que deu mais de 300 milhões. Foi um vídeo em que ele reclamava da fiscalização no Pix. E aí o governo, outra aí, você vê que é muito ruim de comunicação o governo Lula, o governo voltou atrás por causa do vídeo do Nicolas e pareceu fraco, e aí caiu a popularidade do Lula naquele mês uns 5, 6 pontos. E pela primeira vez a desaprovação ao Lula passou à aprovação. Pois bem, efeito aí Nicolas protestando contra algo que iria fiscalizar traficantes. Será que é uma coincidência que o Nicolas estava protestando aí contra traficantes e o primo dele é traficante? Não sei. Alguns vão falar, mas Thiago, o primo dele não é ele. Tá bom, vou te mostrar um outro vídeo aqui, que você vai ver as ligações aí do Nicolas com o primo traficante, tá? Quem me segue lá no Instagram já viu, ou no TikTok. Quem não segue, pode seguir. Vamos lá, com vocês aqui o próprio Nicolas Ferreira. Esse cara aqui tá... Vamos lá. Aí meu primo chegou e falou, mano, é o seguinte, esse cara aqui tá foragido. Ele quer se entregar e ele quer se entregar agora. Eu falei, isso, sei lá, 2 horas da manhã. Eu falei, vai, velho, beleza, então tá bom. Aí o cara olhou dele e falou assim, a gente veio junto, nós vamos voltar junto. Eu falei, puta merda, eu vou morrer aqui, velho. Eu falei, não, irmão, calma, decisão do seu amigo, mano, tranquilo, o cara quer, tipo, ficar de boa, se entregar, o cara tá devendo. Aí eles conversaram, falou, beleza, então. Aí deram tchau e tal, falou, fica com o meu ferro aqui, os caras estavam armados. Fica com o meu ferro aqui e tal, não sei o que, entramos tudo dentro do carro. Meu amigo tinha um uninho, sabe, um milho, aquele bem azulzinho. Entramos todo mundo no milho. Pois bem, tá aí uma das histórias aí que o Nicolas Ferreira, muitas vezes ele vai em podcasts evangélicos ou podcasts de direita, e aí ele perde a mão um pouco no que ele tá falando. Aí ele acaba assumindo que o primo dele é amigo aí de um traficante condenado que queria se entregar. Mas antes de se entregar, o vídeo tem uns 3 minutos, tá? Eles foram dar um rolê, o Nicolas e os traficantes, de Unomille, porque são todos parças, comparsas ou parças, não sei. E aí até os caras estavam ali, ó, fica com o meu ferro, ou seja, com a minha arma. Ferro é arma, tá? Não sabe. E aí, você vê, peraí, esse cara aí que é o evangélico aí, defensor da família, da moral, dos bons costumes, paladino da honestidade, é amigo de traficantes e saiu com traficantes armados, porque o amigo do primo dele queria ir para uma festa antes de se entregar para a polícia, porque se não se entregasse ia acabar preso ou muitas vezes em confronto a polícia mata o cara. Então ele
para se salvar, decidiu se entregar. Mas antes, vou festejar lá. E aí o Nicolas foi lá na festa com os traficantes armados. Aí quando o primo dele é preso por tráfico de drogas, aí, obviamente, o Nicolas vai falar, pô, eu não tenho nada a ver com meu primo. Pô, difícil, hein? Você vai nos mesmos rolês, você vai nos mesmos lugares, o seu pai e o seu tio, que é, no caso, pai do traficante, tem negócios aí com os traficantes do lugar aí, para pregar lá, eles conseguem entrar, até abrem a rua e depois fecham a rua porque ninguém pode passar, só vocês. Que coisa, né, Nicolas? Pô, esse é o cara aí que é defensor da família? Bem estranho, bem estranho. Só que a coisa vai piorando. Quando você se lembra que não é só o Nicolas. A extrema-direita sempre usa a estratégia de apontar nos outros o que eles mesmos fazem. Vamos lembrar da Damares? Outra evangélica. Evangélica, também igualzinho. O pai e o tio dela evangélicos. O pai dela morreu, deixou a igreja evangélica dela, que é uma igreja chamada Quadrangular, lá no Pará, deixou para o tio dela. Eis que, em 2023, apreenderam aí, no avião da igreja, no avião do tio dela, da igreja dela, e do tio, apreenderam aí 300 quilos de drogas. Aí você vê, peraí. Era um avião que estava, inclusive, ali, ele estava modificado sem os bancos de trás para caber mais drogas, avião do tráfico. E aí você fala, peraí, mas a Damares, ela não apontava que a esquerda é que tem aí coisa com comando vermelho, PCC, etc, etc? Que coisa! E aí o avião da igreja dela é pega com drogas. Nossa Senhora! Temos também o melhor amigo da família Bolsonaro na política, que é o Jorge Seife. Jorge Seife é um senador aí por Santa Catarina. Ele é tão amigo que ele deu emprego por irmão da Michelle Bolsonaro e ele deu emprego para o Renan Bolsonaro no gabinete dele. Para você ter ideia, é muito raro um bolsonarista que seja amigo da Michelle e do Renan Bolsonaro, porque eles se odeiam. Assim como a Michelle odeia o Carlos e tem um relacionamento muito ruim com os outros filhos do Bolsonaro, que parece que melhorou aí nos últimos meses, quando eles estão aí na iminência de serem presos, até que ela até viajou com o Eduardo para a posse do Trump, onde não foram convidados, ficaram no meio da neve, tudo mais, e depois num jantar, qualquer um que tivesse $1 milhão conseguiria ir, aí eles foram, mas na posse mesmo, não. Pois bem, o Jorge Seife é um desses. Ele é amigo da Michelle, dos outros filhos, do Bolsonaro e até do Renan. O Jorge Seife também teve um caminhão aí da família dele, pegou com 320 quilos de drogas. Aí você fala, pô, que coisa. É o primo do Nicolas, é o tio e a igreja da Damares, é a família do Jorge Seife. Pô, por que são sempre bolsonaristas? Só que aí quando você vai ver na imprensa, você vê o quê? O Estadão, que já virou um jornal 100% bolsonarista, se você não sabe, eu te informo, o Estadão solta editoriais todos os dias praticamente, dizendo que o Alexandre de Moraes está abusando da autoridade contra o Bolsonaro e contra o Eduardo Bolsonaro. Todos os dias, quase da semana passada, foram editoriais do Estadão sobre isso. Editorial, se você não sabe, é a opinião do jornal. Não é um articulista, um jornalista, que aí eles falam, não, é que a gente tem gente com todos os pensamentos aqui, por isso tem uns que dão umas opiniões assim. Não, é editorial, a opinião deles, dos donos do Estadão, é que o Alexandre de Moraes está perseguindo o Bolsonaro e que tem que ter anistia. Aí você vê, peraí, e está perseguindo o Eduardo Bolsonaro. Você vê, peraí, o mesmo Estadão inventou, a dama das fake news, que é a jornalista Andresa Matais, ela inventou ali, que ela era a chefe de jornalismo do Estadão, ela e os seus lacaios disseram que tinham um encontro do Comando Vermelho com o Flávio Dino e com o governo Lula. Lembra disso? Nas primeiras 48 horas depois daquela fake news, o Estadão produziu 50 matérias sobre aí o que eles chamavam de dama do tráfico. Então você vê que a extrema-direita aponta na esquerda o que eles fazem. E aí agora, o que tá saindo na imprensa todos os dias é um cara que se declara aí eleitor do Lula, o MC Posé do Rodo. O MC Posé do Rodo foi preso aí de uma maneira extremamente degradante e de maneira extremamente aí espetacularizada pela polícia do Cláudio Castro. Mas o Cláudio Castro é de direita, então você não vai ver nenhuma crítica a isso na imprensa. Tem lá o vídeo dele e tal. E é engraçado que ele foi preso e o vídeo tem uma edição muito bem feita, que demora horas para fazer. Mas o vídeo saiu minutos depois da prisão dele. Quer dizer que já estava tudo ali preparado. Pois bem, aí eles começam, a imprensa começa a falar, olha, ele declara, ele é cria,
Ele é cria da comunidade. A esposa de MC Posé defende cantora após declaração de facção no prontuário da prisão. Quando alguém é preso lá no Rio de Janeiro, chegamos aí no nível em que tem lá um prontuário em que ele tem que falar, olha, em que área do presídio você se sente mais seguro? Aí tem a área dos milicianos, do Comando Vermelho, tem lá outras facções, tem lá a área neutro, tem a área não sei o que lá, só que neutro não existe em presídio, né? Vai ter lá gente de todas as facções. E ele, que é daquela comunidade que sempre foi dominada pelo Comando Vermelho, falou, Comando Vermelho, lá não vão me matar. Pois bem, a imprensa inteira deu ali como, olha, ele disse que ele é do Comando Vermelho, olha, ele é isso e aquilo. Eu tô muito curioso pra imprensa vazar o prontuário do primo do Nicolas, tô muito curioso pra imprensa vazar aí o prontuário do tio da Damares, dos familiares do Jorge Seife, aí a gente vai saber de qual facção que eles são. Porque vamos lembrar que foi o governo Bolsonaro que deu o maior presente do mundo para as facções criminosas, que foi legalizar as armas e tirar toda a fiscalização para clubes de tiro. Então as próprias facções abriam clubes de tiro de fachada, não tinha nem um clube de tiro lá, às vezes. Às vezes tinha lá um lugarzinho que era o clube. Às vezes não tinha nem o clube, era só o CNPJ. E aí cadastravam vários CPFs ali, de pessoas que não tinham nem renda, que eles roubavam os CPFs, né, os dados, e aí eles compravam armas que são de uso restrito do exército, compravam munição quase infinita, e o maior custo operacional de facções criminosas, que é ter armamento pesado, foi diminuído em 70%, 80% pelo governo Bolsonaro. Esse foi o maior presente que eles já receberam na história desse país. Mas aí a imprensa tenta ligar, e você sempre vê, alguém que é de esquerda, alguém que é declaradamente eleitor do Lula, a traficantes, a Comando Vermelho, a isso. E aí quando o primo do Nicolas é preso, nossa, não sai nem notícia. Você consegue imaginar se o primo do Lula fosse preso? Se o primo de qualquer político de esquerda famoso fosse preso? Eu citei o Lula porque o Lula é o que mais tem alcance nas redes sociais, obviamente é o presidente. Mas, se fosse de alguém aí do alto escalão do governo, você consegue imaginar o tamanho do escândalo que seria? Mas como é só o Nicolas Ferreira, que tem aí o algoritmo do Instagram manipulado a seu favor e que tem aí uma audiência gigantesca, aí não vale, né? Aí não vale notícia. Notícias sobre o Nicolas na Globo e na grande mídia em geral nas últimas 2 semanas são só elogiando o alcance que ele tem no Instagram. Eles nem sequer apontam que os vídeos dele têm fake news. Nem isso eles apontam. É raro. Olha, vi uma vez a Natuza Neri, uma aí do Globo News, que falou do alcance do Nicolas, então o vídeo dele tem várias desinformações ou várias inverdades, mas também não entrou no tema não. Mas citou. E aí você fala, nossa, porque os outros nem isso citam. Falam, nossa, o Nicolas é um fenômeno. E não falam, pô, ele é um fenômeno porque ele inventa tudo e fica por isso mesmo. Não falam, né? Mas na hora de atacar o Thiago aqui, aí são rápidos.